No livro do profeta Jeremias vemos uma das promessas mais lindas da Bíblia, a de que Deus tem bons planos para as nossas vidas. O Senhor disse: "Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, se diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Jeremias 29, 11. Os planos de Deus para nós são incomparáveis, e não há nada mais gratificante e maravilhoso do que fazer parte deles. Porém, não é fácil esperar enquanto os planos do Senhor não se cumprem em nossa vida. Nós ficamos ansiosos, desanimados e, muitas vezes, até achamos que Deus se esqueceu da promessa que nos fez. Por isso, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, precisamos de duas coisas essenciais: fé e obediência. Em primeiro lugar, temos que crer que, se o sonho é de Deus, Ele é fiel e poderoso para realizá-lo. Depois, temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer à sua palavra, independentemente do tempo de espera. Espere em Deus com paciência. Você não pode querer apressar o cumprimento dos planos de Deus em sua vida, pois Ele já determinou um tempo certo para que ele comece a se realizar. O Senhor prometeu a Moisés tirar o povo hebreu do deserto e levá-lo à terra prometida, mas isso levou 40 anos para se concretizar. Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da condição de escravo para assumir o cargo de governador do Egito. E eles passaram por momentos muito difíceis durante esse tempo de espera, momentos de luta, de humilhação, de sentimento de abandono. Porém, eles tiveram forças e perseveraram até o fim. Além deles, Davi, Abraão e até Jesus tiveram que esperar a hora certa para que o poder de Deus começasse a se manifestar em suas vidas e os sonhos dele começassem a ser cumpridos. E o mesmo se aplica a você. O Senhor já planejou o seu futuro, e Ele irá realizar cada um de seus planos, porém, isso acontecerá no tempo dele, e não há nada que você possa fazer para adiantar isso. Então, a melhor coisa a se fazer é ter paciência e dizer: "Tudo bem, Deus. Está sendo difícil esperar pelas suas promessas, porque a minha luta tem sido grande, e eu não tenho mais forças. Mas eu vou fazer exatamente o que o Senhor diz e vou me manter firme nos seus propósitos." Se você fizer isso, Deus se agradará da sua fé e obediência e te ajudará a suportar as dificuldades que costumam surgir durante esse tempo de espera até o cumprimento dos sonhos e promessas dele em sua vida. O salmista disse no Salmo 37: "O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão." Salmos 37, 23, 25. 2. Ouça somente a voz de Deus. No Salmo 34, a Bíblia nos encoraja a engrandecer o nome do Senhor. Isso significa tornar Deus maior em nossas vidas, fazer com que a voz dele seja maior do que a voz da dúvida, do medo, das outras pessoas e do nosso próprio coração. Imagine só se Noé tivesse permitido que a voz das pessoas próximas a ele fosse maior que a voz de Deus, quando ele decidiu obedecer ao Senhor e construir a arca. Eu fico imaginando os parentes e amigos dele dizendo: "Noé, por que você não arruma um emprego normal, como todo mundo, e deixa esse barco para lá? Está todo mundo dizendo que você está maluco." Mas Noé não se importou com a voz das pessoas. Ele se lembrou do que a voz de Deus havia dito e seguiu o plano até o fim. E o Senhor o recompensou poderosamente por isso, fazendo dele e de sua família os únicos sobreviventes do grande dilúvio. E da mesma forma, se você quer ver os sonhos de Deus realizados na sua vida, você precisa ignorar todas as vozes exteriores e interiores que querem te convencer a desistir e se concentrar apenas na voz de Deus, fazendo com que ela fale cada vez mais alto em seu coração. Confie com todas as suas forças e todas as outras vozes parecerão um sussurro perto da voz do Pai. 3. Não seja guiado pela aparência. Um dos grandes desafios da nossa vida é lutar contra a tentação de prestar mais atenção ao que parece bom e impressionante por fora do que está oculto aos nossos olhos.
Vou te dar um exemplo mais claro sobre isso. Quando Saul virou as costas para Deus e quis governar Israel do jeito que bem entendia, o Senhor pediu para que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé, para que ele ungisse um de seus filhos para ser rei daquela nação. 1 Samuel 16:1. Então, o profeta cumpriu aquela ordem e foi até Belém. Já na casa, Jessé viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e pensou: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir, pois aquele rapaz era alto, forte e tinha ótima aparência. Mas a resposta de Deus veio a Samuel logo em seguida: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jessé, então, chamou todos os outros filhos que estavam em casa, mas Deus rejeitou cada um deles como havia feito com Eliabe. Samuel já não estava entendendo direito o que o Senhor queria, e decidiu perguntar ao dono da casa: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. 1 Samuel 16, 11 e 12. Essa passagem que marca a unção de Davi como rei de Israel nos mostra que não devemos acreditar apenas no que vemos. Se a sua vida não está indo bem, se os problemas só crescem diante dos seus olhos, você não pode crer que serão essas coisas que vão determinar o seu futuro. Assim como Samuel, você precisa olhar para o interior, precisa prestar atenção nas coisas que Deus está mostrando ao seu coração. Você precisa confiar naquilo que é invisível aos seus olhos, mas que já é visível aos olhos do nosso Pai. 4. O meio define como será o fim. Eu não tenho dúvidas de que a forma com que lidamos com as situações e circunstâncias da vida, quando estamos esperando pelo cumprimento dos sonhos de Deus, o modo com que nos comportamos determina o nosso resultado final. Veja o exemplo da vida de Sansão. O Senhor fez dele um grande e poderoso juiz de Israel, e tinha sonhos maravilhosos para a sua vida. Porém, durante a sua caminhada, Sansão desobedeceu às ordens do Senhor, cedeu aos desejos de sua carne, e, por causa disso, pagou um alto preço, sendo traído pela mulher que amava, teve os cabelos cortados, perdeu sua força e foi capturado pelos seus inimigos. Depois, teve os olhos furados e foi obrigado a trabalhar para eles moendo grãos. Juízes 16, 4, 21. Durante uma festa dedicada a um deus pagão, os filisteus levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava ali. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Juízes 16, 28. Deus atendeu aquele pedido. Então, Sansão abraçou as duas colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar, e as arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, matando todos que estavam ali, inclusive ele. Juízes 16:30. A história de Sansão poderia ter sido bem diferente, mas escolhas que ele fez mudaram os rumos de sua vida. Ele foi desobediente, e em muitas situações, não quis esperar pelo cumprimento dos planos do Senhor e resolveu fazer tudo pela própria força. E nós vimos como isso terminou. Da mesma forma, quando nós não focamos na realização dos sonhos de Deus, corremos o risco de ficar pelo meio do caminho. E isso nos leva a refletir sobre duas coisas muito importantes. Nossa paciência será testada durante o tempo de espera. Chega um momento de nossas vidas que as coisas começam a ficar tão difíceis que chegamos a pensar que os sonhos de Deus estão atrasados. Isso nos deixa aflitos, ansiosos e até desanimados. E certamente isso também aconteceu com Noé, Abraão, Sansão, Davi e todos os outros homens da Bíblia. E é nesse momento que devemos fazer uma escolha importante. Vamos continuar esperando pacientemente e obedecendo ao Senhor, ou abandonaremos o barco e seguiremos a nossa vida segundo apenas os nossos instintos? Por mais difícil que seja,
A primeira opção é sempre a coisa certa a se fazer. Veja o que o rei Davi disse: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Salmos 41:2. O tempo de Deus é o tempo certo. Deus nunca se atrasa. Ele também não se adianta um minuto sequer. O tempo dele é perfeito e os sonhos dele se realizarão no momento exato. Por isso, você precisa caminhar junto com ele sempre. Correr à frente do Senhor ou ficará para trás nessa caminhada não irá funcionar. Não basta acreditar nos planos de Deus para a sua vida. Você precisa se alinhar ao tempo e à direção dele. Pode ser que isso não faça sentido para você, mas faz parte da sua caminhada. A grande notícia disso tudo é que esse período de espera não vai durar para sempre. As suas lutas terão um fim. Viver os sonhos de Deus é um ato e decisão de fé. Não é fácil esquecer e deixar de lado projetos e sonhos desta vida, para estarmos dispostos a viver algo que nem sabemos como será. Porém, sabemos que será o melhor. Tenha certeza de que isso será o melhor para você. Deus te abençoe.